Hanena pergunta a Minjun quanto mais eles vão ter que andar. Ela está com sede e pede água. Minjun fica irritado. Quantas vezes ele terá que repetir para conservar a água? Hanena diz que se essa área é segura, então que ele vai buscar mais. Minjun diz para ela mesmo fazer isso. Afinal, ela tem braços e pernas. Hanena fica bem puta da vida. Ultimamente, ele vem falando com ela de forma mais grossa. Ele então pergunta a Hanena se ele é seu servente ou algo do tipo. Há um limite de quando uma pessoa pode olhar de baixo para a outra. Se ela quer buscar água, que vá sozinha. Meu irmão, essa mulher fica puta demais. Ela começa a reclamar, pois na escola, Minjun era como uma mosca, e agora ele está agindo como se fosse o fodão. Fala que ele não é bom em estudar, não é bom em esportes e sua família é pobre. Minjun responde dizendo que ela não entende a situação mesmo. Ele pergunta se nessas circunstâncias, ser rico ou pobre realmente interessa. Na escola, segundo a perspectiva de Hanena, ele era um fracassado, mas não mais. Nesse lugar agora, Hanena é a perdedora. Ele diz que Hanena é um peso morto. Então Minjun pede para ela cair fora. Hanena se pergunta o que diabos aconteceu com esse perdedor. Antes ele era um submisso e manso. Ela nunca viu Minjun desse jeito. É aqui que eles se separam. Ela começa a reclamar com Minjun, mas ele não tá nem aí. Ela chega numa parte bloqueada. Cheiro de zumbis. Começa a ficar com aquela sensação que tivera quando estava sozinha antes. Ela volta até Minjun. Ela fala para levá-la com ele. Ele ressalta que antes ela queria que ele caísse fora. Isso foi na discussão, acho que não mostrei a vocês um diálogo da briga. Ela retira o que disse, ambos estão precisando chegar no mesmo local. Minjun também fala a ela para ela se desculpar. Minjun diz que na escola, Hanena falava que ele rastejava como um inseto. Se ela quiser sobreviver, ela tem que fazer isso agora. Só assim ele vai deixá-la ir com ele. Uma criança rica, uma rainha das redes sociais. Tem tudo o que alguém poderia querer. Nunca na vida se desculpou com qualquer homem, a predadora da cadeia alimentar na escola deles. E ele, Jun Minju, vivendo no mesmo apartamento, constantemente sofrendo bullying na escola, um total exilado, vivendo no fundo do poço. Então o mundo foi atingido por um vírus desconhecido, uma epidemia zumbi que devastou Seul. Hanena e ele, duas pessoas com vidas completamente diferentes, precisam sobreviver juntos nesse apocalipse zumbi. Nosso protagonista se sente morto de sono. Ele ficou jogando no PC a noite toda. Ele quer desistir da escola. A mãe dele deixa uma mensagem dizendo: mamãe está no trabalho, então coma bem e vá para a escola. Ele pensa: os garotos que moram aí nem imaginam como é viver uma vida como a minha. Capítulo 1. Você cheira como um mendigo. Nosso personagem principal, o Minjun, está sofrendo na escola por outros alunos. O líder dele se chama Park Sun-bin, 18 anos de idade, Seung High School, segundo ano, classe 3. Enquanto ele falava as merdas dele, uma garota reclamando da zoada no corredor.
Ela pergunta se Song-bin é uma criança, porque ela pediu para ele parar de fazer bullying com os perdedores. Park Song-bin se perguntava quem era, mas é a Hyena. Hyena, 18 anos, Seoul High School, segundo ano, classe 3. Hyena fala que Song-bin é ridículo e pede para ele parar de fazer confusão em frente dela e que ele está estragando a vibe da escola. Ele diz que Minjun é o mascote da classe e que só está brincando com ele. Hyena diz que se ele quer brincar, que seja lá fora e no corredor. Song-bin diz que quem o Minjun mais odeia é Hyena. Hyena diz que ao contrário de Song-bin, ela não bate nele. Hyena, assim como Park Song-bin, ela é uma garota da classe deles que o Minjun conhece desde o primeiro grau. Ela mora naquele apartamento chique que o Minjun consegue ver de sua casa. Os pais dela trabalham no hospital. Eles são ricos pra porra. Ativa em redes sociais como TikTok e Instagram, ela é a mais popular entre as populares. Além disso, ela é ótima na escola e sempre tira notas boas. Minjun ouviu falar que ela irá para os Estados Unidos no próximo ano. Ela é basicamente aquela garota perfeita que todo aluno queria namorar. Mas se fosse citar um defeito, ela olha com desprezo as pessoas pobres como Minjun e qualquer um que é considerado fracassado. Ela pergunta o que ele está olhando. Minjun se pergunta onde isso tudo começou. Foi mais precisamente na 8ª série, quando eles acabaram ficando na mesma classe. Ele vinha trabalhando para ter coragem de falar com ela. Com licença, você vai para o mesmo caminho para casa? Perguntou Minjun. Ela simplesmente responde que o cheiro de Minjun não agrada a ela, e ela pede para o Minjun não segui-la mais. Se eles vão pelo mesmo caminho, que o garoto siga uma rota alternativa. Foi quando ele se deu de conta pela primeira vez. Hyena completa dizendo que ela realmente não quer falar com alguém como Minjun. Essa Hyena desprezava Minjun, ele exalava um cheiro pobre. Ele diz que Hyena sempre teve um cheiro bom. É assim que pessoas ricas cheiram. Normalmente quando alguém realmente odeia você, seus sentimentos por eles desaparecem. Hyena reclama que até no ensino médio ela tem que ficar ao lado de Minjun. Nisso ela fica com mais raiva, pois tinha que sentar ao lado dele. Foi sempre assim, eles acabavam na mesma classe ano após ano, e Hyena sempre desprezava Minjun. Estranhamente Minjun não sabe o que sentir sobre Hyena. Ele pergunta a si mesmo se ainda gosta dessa garota. Isso é o verdadeiro sentimento de um perdedor? Desenvolver sentimentos por alguém que sempre o olha de baixo. Mas agora ele foi fisicamente quebrado por Park Song-bin e emocionalmente por Hyena, desde então até agora. Por causa desse maldito sentimento todo santo dia, ele tem se envergonhado de sua vida. Minjun se encontra com seus amigos, e eles estão falando sobre animes e jogos também. Mas Minjun estava calado, pensativo. O da esquerda se chama Bae Sun-ho, 18 anos de idade, Seoul High School, segundo ano, classe 6. O da direita se chama Bin-jun, Seoul High School, segundo ano, classe 5. Eles são os únicos amigos que Minjun tem, e eles são parecidos com o mesmo, obviamente. Eles tiveram sorte de ficarem em classes boas, então ninguém mexe com eles. Os otakus perguntam se Minjun vai para algum evento aí, mas Minjun continua pensativo. Até que o mais mago grita, e ele acorda finalmente. É um show aí, provavelmente de K-pop. Eles perguntam novamente se nosso principal irá. Minjun ri e diz que não. Acontece que Minjun não liga mais para idols. Os otakus ficam duros. Como ousa Minjun desistir de idolatrar a idol Lumina Jian, uma das 5 deuses idols da Coreia do Sul, ou sei lá que porra é. O mago percebe que Minjun parece mais depressivo do que nunca. Minjun deseja que a escola acabe logo. Os valentões da classe estavam falando sobre um aluno específico, Kang Hakshou. Sumi diz que Hakshou é menor que ele, então pode surrar. Pessoal, eu não sei se eu estou pronunciando Hakshou certo, então qualquer coisa me desculpem aí. Eu não conheço muito bem a pronúncia coreana. Eles caçam de Kang Hakshou porque ele fugiu da Coreia do Norte e abandonou sua família. Song-bin se pergunta como ele escapou da Coreia do Norte. Um deles ouviu que Hakshou chegou na Coreia do Sul quando tinha 13 anos. De repente o mesmo aparece. Kang Hakshou, 18 anos. Old Sung-gun High School, segundo ano, classe 8. Song-bin começa a implicar com Hakshou. Os dois se encaram. Um dos amigos de Song-bin pede para eles pararem. Song-bin começou isso, e ele deveria se desculpar com Hakshou. Se Hakshou não quiser morrer, é bom ele vir para a escola calmamente. Minjun acaba vendo tudo, e passa a detestar mais ainda essa escola.
No caminho para casa, Minjun se perde novamente nos pensamentos. A partir de amanhã ele desistirá da escola. Esse é o melhor caminho para essa vida de merda que ele vive. De repente, ele se encontra com os malditos valentões. Sunbin pede ajuda ao Minjun para pegar alguns cigarros. Minjun olha com desprezo para Sunbin. Já que ele irá desistir da escola, Minjun manda um foda-se para Sunbin, ignorando ele completamente. Sunbin pergunta se Minjun estava ignorando. Os amigos de Sunbin começam a rir disso. Sunbin, por outro lado, parece bem puto. Acho que vocês já imaginaram que isso aconteceria. Coitado do Minjun. Minjun pede para o Sunbin o matar. Ele implora por isso. Minjun não quer viver mais. Sunbin fica mais puto ainda e chuta o nosso principal. Se ele tem a intenção de escrever o nome de Sunbin em sua carta de suicídio, é melhor Minjun estar pronto. Depois que Minjun morrer, o Sunbin irá atrás da mãe do Minjun e irá matar ela também. O cara é nojento. Até os amigos do Sunbin falam que ele foi longe demais. Mas esse desgraçado não se importa. Minjun só deseja que o mundo acabe amanhã. Para Minjun não há mais motivo para continuar vivendo. De repente, uma voz. Era Hanyena. Ela pergunta o que Minjun está fazendo aí, nos arredores dos apartamentos. Ela até suspeita se Minjun está roubando algo. Nos pensamentos, Minjun concorda. Ele não deveria estar em um lugar onde as pessoas como Hanyena vivem. Ele só foi aí para acabar com a própria vida. Hanyena pergunta o que aconteceu com o rosto dele. Se ele levou algum soco, Hanyena comenta que as pessoas como Minjun são frustrantes. Pergunta por que ele não revidou as porradas de Sunbin. Ela começa a detonar o cara e Minjun só fica ouvindo. A vida dele ficará miserável se ele continuar a viver assim. Minjun começa a ignorar ela e continua a andar. Hanyena pergunta se ele continuará a ignorá-la. Ela fica puta e promete que falará com ele amanhã. Minjun finalmente chega ao seu local seguro, o quarto, liga o PC e vai tentar ser feliz um pouco. Nos seus pensamentos, Minjun se dá conta de que ele só não se matou por causa das falas de Hanyena. Se o que ela falou foi verdade, ele desiste de pensar nisso. De agora em diante, ele não quer ver mais pessoas que o machucam. A partir de amanhã, ele ajudará sua mãe com algum trabalho. Durante o jogo, ele começa a conversar com seus amigos. Ele acha estranho que os viciados tenham que sair cedo do game. Minjun não tinha noção, porque não tinha visto as notícias. Alguém batia na porta dele. Ele olha pelo olho mágico e se pergunta se o delivery veio novamente para o apartamento errado. Minjun acha que o cara está bêbado novamente. Capítulo 2 – Emergência Nacional. Minjun pergunta se o cara está bem, se é para chamar a emergência. O cara que se transformou em zumbi ataca Minjun. Minjun está entendendo porra nenhuma. Ele dá um chute no infectado para fora do seu apartamento. As pernas de Minjun começam a tremer. Minjun vai procurar pela polícia. O número não está funcionando. Um alerta de aviso foi enviado para a Coreia do Sul. Ataques de terror estão ocorrendo em locais não especificados. Preparem-se para a evacuação e permitam que as crianças e idosos sejam prioridade. Enfim, tinham muitas mensagens desse tipo. Minjun vê da janela os zumbis atacando de novo. Ele imediatamente pensa na mãe, então liga para ela. Infelizmente não consegue se comunicar. Tudo está fora do ar desde cedo. Minjun está morrendo de medo.
Ele vê no noticiário exatamente o que vocês viram agora. O governo está tratando isso como um ato de terrorismo indiscriminado. É aqui, meus amigos, que Mi-jun percebe que está todo mundo fodido. A mídia recomenda que todos fiquem em casa para evitar contato com o mundo exterior. Matanças estão acontecendo em Busan. A polícia já está nas ruas, mas a situação está complicada. Parece que realmente saiu do controle. Mi-jun pensa que é isso exatamente o que ele está sentindo que é, um ataque zumbi. Ele se levanta e pensa que não pode ficar parado desse jeito. Mi-jun precisa agora pensar em sobreviver a qualquer custo. Ele vê pelo olho mágico se tem algum infectado pelas escadas. Não tem ninguém, mas há sangue pela escada. Ele suspeita que há alguém em cima. Na varanda tem um zumbi, mas ele tranca a porta de lá. Olhando a escadaria de cima, ele percebe que está estranhamente calmo. Então ele resolve esperar no apartamento até amanhã. A polícia ou alguém irá eventualmente aparecer e resgatar as pessoas. Mi-jun vê como estão as notícias. Quando o jornalista está para falar, a transmissão é interrompida. Então ele tenta dormir, mas não consegue. Mi-jun se sente estranho. Ontem ele queria acabar com a própria vida por causa da vida infernal que levava. Ele até pensou que seria melhor se o mundo acabasse, e agora realmente acabou, mas aí está ele tentando sobreviver. Um novo dia nasce e Mi-jun vai ver como está a situação lá fora. No ar está um cheiro de sangue. Ele volta para o apartamento. Sair agora seria suicídio. Contando tudo que ele tem de estoque de comida, tem um bastante para 2 semanas para uma pessoa. A torneira ainda funciona e tem 3 baldes d'água. E a sorte é que o gás ainda funciona também. Dá para sobreviver no apartamento por pelo menos um mês. Mi-jun pensa, é provável que alguém apareça para o salvar nesse período. Ele olha para o celular e espera que sua mãe esteja bem. Mi-jun ressalta que nesse prédio tem mais 5 proprietários morando. Um deles era aquele que virou zumbi que vocês viram. Ele se pergunta se os outros estão a salvo. Ele também se lembra do universitário que mora no andar do telhado. Mi-jun não vê sinais de vida nos outros apartamentos. Ele suplica que o universitário não tenha se transformado no zumbi. Subindo lá, a porta estava aberta. A porta do apartamento estava aberta também. Mi-jun vê sangue dentro do apartamento. E sim, o garoto já tinha se transformado no zumbi. Mi-jun sente uma presença, ele está com muito medo, as pernas voltam a tremer. Bem devagar, ele sai do apartamento. O jarro que ele estava na mesa cai por causa de seu movimento, nisso faz uma zoada da porra. Mi-jun corre, mas acaba tropeçando. O zumbi já estava bem perto dele. Capítulo 3. Por que você está aqui? Quando o zumbi ataca ele, Mi-jun é rápido e se abaixa. E com o impulso do próprio zumbi, Mi-jun o joga para fora. Mi-jun, desesperado, desce para seu apartamento. Morrendo de medo, ele se pergunta se o garoto morreu mesmo. Ele se sente responsável. Ao mesmo tempo, fica em negação. Diz que não foi sua culpa. Afinal, o zumbi atacou primeiro. Nesse dia, Mi-jun foi atormentado pela culpa. Mi-jun desce para ver como estava o estudante. Ele não tinha morrido, mas com certeza não estava normal também. Foi aí que ele
ele se deu de conta, não há mais humanos, mas sim zumbis. Desde esse dia, o medo de Min-Jun e infectados começou a ir embora. Terceiro dia desde que o apocalipse começou. Por enquanto, Min-Jun consegue comer tranquilo as comidas que precisam de gás para ficarem prontas, mas ele se pergunta até quando o gás irá durar. Ele pensa, será que é certo esperar nesse apartamento até a ajuda chegar? Afinal, alguma hora a comida irá acabar. No final, Min-Jun percebe que terá que sair do apartamento amanhã. De repente, ele recebe uma ligação da mãe. Ele atende. A mãe do Min-Jun pergunta se ele está bem. Ele responde que está escondido na casa deles agora e pergunta onde ela está. Ela encontrou os militares quando estava evacuando. Atualmente está no abrigo em Seongnam. Ela pede para o Min-Jun não sair de casa. Os militares irão resgatar Min-Jun. De repente a ligação cai. Pelo menos Min-Jun fica satisfeito que sua mãe está bem. De repente ele começa a receber mensagens pra caralho. Os otakus estão bem. Até agora sua mãe e seus amigos otakus estão a salvo. Ele pensa na Hyena, porque ela é a pessoa que ele conhece que mora perto. E parando para pensar, ela foi à sua casa no ano passado. Vamos lá, para resumir, aqueles babacas estão na casa do Min-Jun nesse flashback. E o Song-bin disse que Hyena viria para a casa do Min-Jun. Enfim, os caras são doidos pela Hyena. E é isso que vocês precisam saber, eu acho. Song-bin recebeu uma mensagem de Hyena. Min-Jun fica surpreso que ela realmente irá vir para seu apartamento. Ela finalmente chega. Song-bin apresenta o cara que eles conversavam pelo Insta e sei lá que porra mais. Ela mal chegou e disse que irá embora. O que o fez sentir miserável não foi a chegada de Song-bin e seus amigos invadindo sua casa, mas sim a reação da Hyena. O cheiro de cigarro é uma merda, o chão é pegajoso e a casa é abafada. E ela completa perguntando por que ele não disse que era a casa de Min-Jun. Ainda assim, Min-Jun pergunta se ela está bem. De repente uma voz chamando seu nome. Min-Jun não acredita que alguém chamou seu nome, mas era mesmo uma pessoa chamando por Min-Jun, é Hyena. Ela está desesperada, pedindo para Min-Jun abrir a porta da casa. Zumbis começam a ir atrás dela. Ela bate desesperadamente na janela de Min-Jun. Min-Jun abre a porta e pede para ela entrar rápido. Pergunta se ela está bem porque veio para casa dele. Min-Jun fica sem entender porra nenhuma. Capítulo 4. Hyena e o porão. Min-Jun pergunta se ela está bem. Ela agradece a Min-Jun. Se não fosse por ele, Hyena teria morrido. Min-Jun fica todo vermelho, envergonhado. Ela pergunta se ele está sozinho na casa. A mãe de Min-Jun saiu para o trabalho há 3 dias atrás e não voltou desde então. Ele falou que conversou com a mãe e tal, como vocês viram mais cedo. Hyena fica feliz em ouvir. Min-Jun pergunta sobre os pais dela. Ela falou com seu pai e aparentemente ele está a salvo no local de trabalho. Quando ela vai falar da sua mãe, ela muda de assunto. Hyena começa a tomar água pra caralho. E Min-Jun só fica pensando nisso. Se a água acabar, eles estão fodidos. Min-Jun pergunta se ela veio da casa dela para ir. E por que tinha que ser na casa dele? Acontece que Hyena tem se escondido por aí afora o tempo todo. Ela foi para casa se trocar e saiu um pouco. Então do nada aconteceu. Ela simplesmente continuou correndo sem pensar e terminou se escondendo em uma escadaria perto do complexo comercial. Ela esperou para ver se alguém viria resgatá-la, mas ninguém veio. Min-Jun pergunta se ela ficou lá o tempo todo sozinha. Tinha uma porta trancada mais acima, que levava a alguma sala de reunião. A porta interna do prédio não abria. Ele não tinha escolha a não ser se esconder lá. Por sorte tinha uma garrafa de água lá, então ela se hidratou. Mas no terceiro dia, ela foi ao limite. A fome e a sede bateu forte. Desde que ela estava a menos de 1 km de sua casa, ela decidiu arriscar, tentando ver se encontrava um policial ou alguém para salvá-la durante o caminho. Mas o caminho estava cheio de zumbis. Então ela foi por um beco. Foi desse jeito que ela foi parar na vizinhança de Min-Jun. Para voltar ao apartamento dela, ela teria que passar por essa área.
Ela tem uma vaga lembrança de onde é a sua casa, e ela também lembra que ele foi para casa 3 dias atrás quando eles se encontraram. Enfim, para resumir, ela conseguiu escapar bem dos zumbis até chegar na casa do Minjun. Minjun acha ela incrível, ter a coragem de fazer isso e tudo. Ela diz que o cabelo dela está emaranhado e se sente suja. E ela está suando pra caralho também. Ela pergunta se ainda está com água no apartamento. Minjun confirma que as axilas dela estão suadas. Então pergunta se ela não quer trocar de roupa, se quer alguma roupa dela emprestada. Meu irmão, essa mina fica puta de um jeito que começa a chutar o cara. Ela diz que está sem energia até pra bater nele e vai tomar um banho. Minjun se pergunta o que fazer agora. Antes de Hanyana chegar, ele pretendia sair. Agora que ela está com ele se sentiria mal em sair só e deixá-la para trás. E mesmo que eles esperem aí, ele só tem comida para uma pessoa por um mês. Se eles esperarem por resgate, eles irão cortar o tempo de sobrevivência pela metade. Minjun está numa situação complicada. Mas Hanyana está tomando banho em seu banheiro. Isso é tão incrível quanto um apocalipse zumbi. Durante a escola, Hanyana nem olhava para os olhos de Minjun. Era como se o cara fosse um tipo de inseto. Ela abre a porta do banheiro e pede a Minjun algumas roupas. Ela tem usado a mesma roupa por dias, então ela irá lavá-las. Ele dá algumas opções a Hanyana. Ela diz que qualquer coisa serve, já que ele é baixo. Ele dá uma camisa a ela que cheira a mofo e pergunta se não tem outra. Ele tem, mas é provável que elas estejam da mesma forma. Ela cheira, reclama e veste, mas diz que vai servir até suas roupas secarem. Enfim, ela reclama e reclama. Minjun se pergunta se ela é assim mesmo por causa de sua personalidade ou se ela é imprudente, porque num momento como esse pensar em cheiro de roupa é foda mesmo. Hanyana pergunta o que eles irão fazer agora. Minjun diz que antes dela chegar, ele já estava pensando em se mudar para uma localização diferente amanhã. Ela disse para não fazer isso, pois eles têm suprimento suficiente aí. Hanyana quase morreu para chegar na casa de Minjun. Ela se recusa a sair agora. Minjun fala que ele não vai agora, só estava pensando nisso antes dela chegar. Ele fala que agora que Hanyana está, eles vão ter que esperar juntos por um resgate. Hanyana está preocupada se a comida acabar. O único jeito é procurar comida nos outros apartamentos. Hanyana fica em pânico. Ela não quer sair de jeito nenhum. Se eles ficarem sem comida, não tem outro jeito, disse Minjun. O que Hanyana fez foi impressionante. Foi 1 quilômetro de onde ela estava até a vizinhança de Minjun, ou seja, Hanyana tem um bom faro para descobrir zumbis. Minjun descobriu que se alguém é mordido por um zumbi, eventualmente o mesmo vira um. Mas honestamente, ele não se importa se for infectado. Ele simplesmente não tem nada a perder. Hanyana fala que essa é a situação dele. Ela quer sobreviver. Minjun diz que esses zumbis não têm tanta velocidade quanto uma pessoa normal, então dá para evitá-los. Minjun pergunta se Hanyana já jogou tag quando criança, que no caso eu acho que é pega-pega. Ela tem que pensar na situação como um jogo de tag. Desse jeito, desviar será mais divertido. Hanyana fica puta com essa comparação. Enfim, ela vai tentar dormir um pouco, já que não faz isso há muito tempo. Minjun pensa em dormir também, mas Hanyana fala para ele dormir perto do banheiro. Minjun diz que isso não é justo, pois essa é a sua casa. Ela diz que tudo bem, já que é uma convidada indesejável. Ela irá dormir lá e Minjun dorme no conforto. Hanyana acaba falando que irá dormir na escadaria cheia de sangue. Minjun diz para ela dormir no apartamento confortável, mas ela estava brincando, ela irá dormir perto do banheiro mesmo. Eles discutiram, mas quem saiu ganhando foi Hanyana. Então ele vai dormir perto do banheiro. Passa um tempo e ela chama ele para dormir no quarto. E se ele é sortudo ou não, depende de quem esteja vendo esse vídeo. Capítulo 5. Não me deixe sozinha. Hanyana sente falta de sua mãe. A noite passa e o sol nasce.
Faz um tempo que Rayana está a dormir. Ela não conseguia dormir antes porque estava muito assustada. Rayana acorda, ela pergunta onde Minjun está indo. Minjun fala que ele está pensando em voltar ao telhado. Ela morre de medo porque Minjun não tem certeza se há mais infectados pelo prédio. Minjun diz para não se preocupar. Se houver, ele irá despistar. Ele pergunta se Rayana quer ir junto. Ela diz que não quer ir. Então Minjun não tem escolha. Na porta tinha uma rachadura no vidro. Rayana sente um cheiro ruim. Ela acabou indo atrás de Minjun. No apartamento do telhado tem um corpo da namorada do garoto que virou zumbi. Minjun faz uma oração curta para ela. Saindo do apartamento, Rayana pergunta a ele se tinha alguém dentro. Ele diz que sim, mas a pessoa morreu. Se eles quiserem pedir por resgate, é melhor acender um fogo, mas tem que ser no exato momento que o helicóptero de resgate passar. Rayana fala para eles arrumarem algo logo para pôr fogo quando o resgate passar. Rayana sugere procurar outros sobreviventes antes, então grita perguntando se tem alguém vivo por aí. Minjun fala para ela não fazer isso, pois os zumbis podem aparecer. Rayana diz que eles não conseguiriam escalar, mas Minjun lembra que na porta tinha um rachão no vidro. E assim Rayana e Minjun continuam sobrevivendo nesse local. Rayana pergunta a Minjun qual o MBTI dele. Minjun diz que não possui um. Ela fica surpresa por Minjun não ter feito o teste, e ela deduz que Minjun também não tenha um Instagram. Ela começa a zoar do cara dizendo que mesmo que ele tivesse, ele não teria nem 50 seguidores. Rayana pergunta qual o hobby de Minjun. Games. Ela pergunta que tipo de jogos ele gosta. Ele diz que gosta de LoL e outros, mas ele tem jogado muito um jogo de zumbi chamado Rage Z. Rayana zoa que não é mais necessário jogar um jogo de zumbis, já que eles estão em um apocalipse zumbi. E se ele fizesse o teste de MBTI, ela aposta que ele tiraria um I, introvertido. Ele está sempre sozinho, jogando jogos sozinho, comendo sozinho. Alguém como Minjun nunca tiraria um E, de extrovertido. Ela pergunta se Minjun gosta de planejar ou ele é mais espontâneo. Minjun disse que é difícil dizer isso. Meu irmão, essa garota fala pra um caralho. Nos pensamentos, Minjun fala que Rayana nunca olhava pra ele antes do apocalipse zumbi. Mas agora, ele é o único com quem ela pode falar. Mas mesmo assim, ele acabou sozinho com a garota que ele curtia. Rayana começa a tocar nele com seus pés. No passado, só de pensar em estar com Rayana no mesmo lugar, deixaria um cara como ele muito feliz. Ela empurra ele porque Minjun estava ignorando ela. Minjun pede desculpa. Ele estava pensando alto. Alguns dias se passaram. Dá pra perceber que Rayana está explorando muito nosso principal. Pergunta se ele já lavou a roupa e também diz que está com fome. Meu irmão Minjun está puto com a mulher. Ele jura que vai deixar ela pra trás e escapar por ele mesmo. O Caba virou um escravo de Rayana. Por não ter energia, Minjun está lavando tudo à moda antiga. Por sorte, a torneira ainda funciona, mas o suprimento de comida está cada vez menor. Minjun avisa para Rayana que está saindo. Ela pede para ele não se atrasar, para voltar em pelo menos 30 minutos. É sério, ela ameaça ele caso se atrase. Minjun patrulha a vizinhança uma vez por dia, logicamente só os caminhos seguros. Depois de estudar e observar os infectados por alguns dias, ele descobre que as similaridades deles com os zumbis é enorme. Igual a pessoas com raio, eles atacam pessoas, mas não atacam aqueles infectados como eles. E também não notam se você estiver a mais de 50 ou 100 metros de distância, mas varia de infectado para outro. São muito sensíveis a sons, então é crucial ficar em silêncio. E também durante o dia, o número de infectados é 2 ou 3 vezes menor que à noite. Aparentemente eles ficam nas sombras ou cantos durante o dia e provavelmente não gostam da luz do dia. Por causa disso, nunca se deve sair na parte da noite. Mas essas características de infectados podem até ser impressão do Minjun, mas eles sentem que são iguais aos infectados do jogo que ele jogava. Será que é uma coincidência?
E se esses infectados têm uma relação com esse jogo, então esse é apenas o começo. E certamente, no fim do mundo, é questão de tempo. Enquanto isso, Raiane estava entediada e reclama de Minjun estar atrasado novamente. Ela diz que o Minjun vem escutando ela cada vez menos e diz que precisa treinar ele melhor. Raiane escuta o som do helicóptero. Acender um fogo no telhado foi inútil da outra vez. As horas passam. Raiane fica com mais medo ainda, se perguntando por que Minjun não voltou. Afinal, passou mais de 1h30 desde que ele saiu. Ela começa a pensar se ele foi infectado ou algo do tipo. Meu irmão, essa mina fica muito puta. Começa a ficar preocupada pra caralho e até ameaça quebrar as pernas dele se ele resolver sair novamente. Passa mais um tempo e ela começa a chorar. Ela implora pra Minjun não deixar ela sozinha. E Minjun ele chegou. Um alívio chega, mas ao mesmo tempo ela quer matar o cara. 3 horas atrasado, mas Minjun tem informação. Mais cedo, um helicóptero deixou cair muitos folhetos. Ele seguiu até onde eles pousaram, por isso ele se atrasou. Capítulo 6. Hora de partir. No folheto dizia cronograma de bloqueio da área de Gangbuk. Todos os sobreviventes em Gangbuk devem evacuar imediatamente até as 6 horas do dia 10 do mês. Raiane não acredita que eles irão fechar a cidade. Minjun pede para ela olhar atrás do folheto. Na região que eles estão, parece haver menos infectados que outras áreas. Além disso, Yeoncheon-dong está seguro. E o mais importante é que áreas perto dele como Dongdaemun e Yongsan estão todas em estado de perigo extremo. Em breve, essa área que eles estão ficará na mesma situação. Ficar aí e esperar por um resgate foi a pior escolha. Minjun pensa no mesmo que é dito no folheto. Se na região deles o número de infectados é considerado baixo, então quão perigosa é a área que está em perigo extremo. Em locais como Nonwon e Uijeongbuk do norte estão todos com problemas sérios, então é impossível escapar pelo norte de Seul Gangbuk. Eles não têm opção a não ser atravessar o Han River ou o rio Han, enfim. Para atravessá-lo, a rota mais fácil é passar por Yongsan ou Dongdaemun para Songbun, mas devido ao atraso de Yongsan e Dongdaemun é muito perigoso. A rota mais safe é a zona leste. Felizmente no folheto diz que Yeoncheon-dong, que não é tão longe de onde eles estão, está em um nível seguro, então eles têm que ir para lá, mesmo que façam um pequeno desvio. Deve haver um motivo para a taxa de infectados ser baixa. Raiane se impressiona com Minjun. Ela pensa que ele era só um perdedor, mas ele é realmente esperto. Agora é hora de partir. Raiane fica puta porque sair agora é loucura, afinal é hora da janta. Se eles quiserem evitar os infectados, eles precisam sair amanhã de manhã. Raiane ainda tenta convencer Minjun a esperar mais uns dias de ir pro resgate. Minjun fala que se ela quer ficar aí e morrer de forma degradante, então fique e espere. Ele irá partir assim que o sol nascer. Ela concorda. Antes de sair, Minjun pergunta se realmente está tudo bem em ela não ir para o hospital do pai dela, para saber se ele está vivo. Raiane diz que está tudo bem. Da última vez que ela falou com o pai, ele disse que pegou sua mãe e escapou de Gangbuk para um abrigo seguro. Minjun parece desconfiar de algo, mas ele deixa para lá.
No caminho, Minjun dá algumas dicas de informações que ele conseguiu ao observar os zumbis para Hanyana. Ela pergunta se Yongchan-dong é tão distante. Minjun pede para ela ter paciência. Ela fala pra caralho no caminho. Depois pede para eles descansarem 5 minutos. Diz que sua perna está doendo. Minjun sugere então tomar um cafezinho enquanto espera. Foi tipo um se tu quiser espera aí, morre sozinho. Hanyana fica puta com ele por causa disso. Mas enfim. Hanyana pergunta quanto falta para eles chegarem a Yongchan-dong. Minjun diz que ainda falta um pouco para chegar lá. Enquanto Minjun andava e ouvia reclamações da Hanyana e também evitava os infectados, ele foi ficando cada vez mais sensitivo. Eles chegam em frente a uma grande barricada. De qualquer jeito, daí pra frente é Yongchan-dong. E se eles bloquearam a vizinhança desse jeito, com certeza é mais seguro que outros lugares. Hanyana não vê nenhum sinal de zumbi. Nem sente o cheiro forte deles também. Ela volta a pedir para descansar a Minjun. Minjun diz que não há tempo para isso. Ela sente bastante e começa a chorar. Pede desculpas. Os zumbis começam a ir na direção dos dois. Hanyana não entende, pois achava que a vizinhança estava segura. O momento agora é fugir. De repente, eles encontram o sobrevivente. Eles chamam os protagonistas. Minjun ajuda a abrir a passagem. Ele pede para Hanyana se esconder logo. O zumbi faz a barreira cair. Ele simplesmente pede para fugirem agora. No pulo que eles deram, Hanyana torce o pé. Vem alguns pensamentos do passado em Minjun. E ele não aceita morrer de forma miserável. Pessoal, é o seguinte, preciso parar por aqui a história do Apocalipse Here. Eu fiz um total de 6 capítulos, sem contar o capítulo 0 no início do vídeo. Eu não sei se vocês curtiram esse mangá coreano, que é o chamado manhwa. Eu não sei se eu pronunciei certo. Mas se curtiu e quer continuação, tendo em vista que não tem tantos capítulos traduzidos para o mesmo em português, deixe no comentário. Eu tenho um carinho por esse mangá coreano, e olha que eu não sou de ler mangás coreanos, mas esse me deixou muito empolgado lendo. Então, por favor, pessoal, me ajuda, compartilhe e comenta que eu continuo. Espero que vocês tenham curtido aí. Até uma próxima e se cuide.